Agora eu vou conversar com o secretário de Planejamento aqui de Blumenau, Éder Boron. Vamos falar sobre os projetos de modalidade previstos aqui pela cidade. Secretário, bom dia, obrigado pela atenção aqui conosco. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. É uma satisfação estar aqui com vocês, podendo discutir, falar um pouquinho sobre os nossos projetos em andamento e os futuros projetos de obras de mobilidade urbana para a cidade. Secretário, qual é o grande desafio do planejamento aqui em Blumenau? Bom, Jorge, o planejamento urbano, para quem está nos ouvindo ter uma ideia, né, da complexidade disso, é a área que dá a dinâmica da cidade, né? A gente trabalha com o pulsar da cidade, com o estudo de tudo aquilo que ela representa para o seu cidadão e o que o cidadão espera que ela lhe forneça. Então, nós trabalhamos com dados técnicos, com índices urbanísticos, com estudos de planejamento viário, de bairros, de todas as áreas do desenvolvimento social e econômico do município, para entregar ao cidadão propostas de melhoria em mobilidade, em desenvolvimento econômico e social. Mas o grande desafio que nós temos na cidade de Blumenau para planejá-la é a sua geografia. Nós estamos tratando de uma cidade com 518 quilômetros quadrados de área, repleta com uma malha hídrica sensacional, uma das maiores malhas hídricas do país, com o rio Itajaí-Açu, que tem inúmeros afluentes de bom tamanho, né, com ribeirões de bom tamanho, sem contar os afluentes desses ribeirões. Então, nós estamos tratando aí com centenas e centenas de ribeirões que cruzam a cidade como um todo, e que Blumenau soube, ao longo de sua história, preservar as suas margens, o que nos traz muita qualidade de vida, mas nos traz uma dificuldade grande de planejar a cidade por causa desse aspecto ambiental. Uma geografia acidentada, além, obviamente, do vale dos ribeirões, onde tem travamento de possibilidade de edificação por causa das áreas de preservação permanente. Nós temos muitos morros, muitas montanhas, né? É uma geografia de vale. Então, nós temos que cuidar a cidade para que não se edifique em áreas alagáveis, mas que também não se construa em áreas propensas a deslizamento. Então, diminui muito a possibilidade de edificação na cidade, e aonde se pode edificar, nós também precisamos de espaços para a mobilidade urbana, para que as pessoas possam circular, para que se possa construir áreas de circulação veicular, de transporte coletivo, de pedestres, de ciclistas. Então, esse é o grande desafio. Nós conseguimos encaixar dentro de uma geografia bastante acidentada, alagável, e repleta de morros, uma cidade que consiga, no seu dia a dia, fazer a sua circulação e o seu desenvolvimento. Mas, para isso, temos lá a Secretaria de Planejamento Urbano, tem 150 funcionários, entre arquitetos, engenheiros das mais variadas áreas. Trabalhamos com planejamento todos os dias, estudos do crescimento da cidade, do desenvolvimento da cidade, planejando obras para o presente e para o futuro, para que nós conseguimos manter o ritmo de desenvolvimento e de mobilidade da cidade. É possível crescer no meio de todas essas diversidades que o senhor falou ali, que a cidade tem, algumas adversidades também? É possível sim, Jorge, tanto que a cidade está crescendo, né? Blumenau está no desenvolvimento social e econômico crescente, pujante. Só para teres ideia, no ano passado, foi batido os recordes de todos os anos anteriores na construção civil da cidade. Nós entregamos 1.240.000 metros quadrados de alvarás de construção de novas áreas construídas. A média geral dos anos anteriores, os últimos 10 anos, era 800.000 metros quadrados. Então, o que demonstra que, por exemplo, a construção civil é uma área que está em franco crescimento e demonstra que a cidade ainda tem boas áreas tem potencial construtivo e boas áreas para crescer. Mas tudo isso dentro de um planejamento. Por isso que nós prezamos muito pelo plano diretor, pelos códigos complementares, né? O código de edificações, de zoneamento,
de meio ambiente, de sistema de circulação. São legislações que dão as orientações para o crescimento planejado da cidade. Então, ela possui, os bairros estão crescendo muito, né? Nós chamamos de microcentralidades. Quanto mais os bairros se desenvolvem, mais nós ganhamos em mobilidade urbana. Então, hoje, bairros como a Itupava Central, o Garcia, a Velha, a Fortaleza e tantos outros bairros, eles têm que ser autossuficientes. Lá nesses bairros precisa ter o mercado, a padaria, a farmácia, a barbearia, os pequenos comércios, para que as pessoas, as indústrias, os comércios, né, para que as pessoas consigam morar, residir e trabalhar dentro dos seus bairros, gerando essas microcentralidades e que consiga melhorar o dia a dia, a rotina da mobilidade urbana da cidade. Então, sim, mesmo diante de todas essas dificuldades geográficas, Blumenau tem uma capacidade enorme ainda de crescimento. Um dado bem interessante, Jorge, para a gente entender esse potencial, é que dos 518 quilômetros quadrados que Blumenau tem, nós utilizamos apenas em torno de 66%, em torno de 34% da área. 66% do nosso território ainda é coberto por vegetação, por mata atlântica. O que quer dizer que ainda nós temos grandes vazios urbanos que podem ser explorados para que a gente consiga explorar a cidade no presente, mas principalmente com sustentabilidade, preparando a cidade para o futuro. Que esse é o grande desafio, talvez, né? Um crescimento com qualidade, com sustentabilidade, né? Um crescimento bem planejado para que a cidade se desenvolva e o cidadão tenha uma vida de qualidade também, né? Veja bem, é como na nossa casa, né? É como um município é uma grande indústria, ou como se fosse uma grande indústria, como se fosse um pequeno lar. E em qualquer uma dessas situações, tudo que é bem planejado, nós colhemos melhores frutos. E uma cidade urbana, no tamanho de Blumenau, né, uma cidade de média, mas crescendo para se tornar cidade grande, com 360 mil habitantes, se nós não planejarmos, não organizarmos a cidade no presente, você não colhe frutos no futuro. E é isso que a gente tem que fazer nesse momento. É como na nossa casa, se você não planejar o teu orçamento, não planejar o teu dia a dia, a tua rotina, como você quer criar teus filhos, como você quer organizar a tua família no futuro, você deixa de colher bons frutos. E assim é a cidade também. Então, essa organização é importante. As leis atualizadas, o plano diretor de acordo com o que o município precisa, o zoneamento urbano adequado, entendermos a cidade para onde ela tem que crescer mais na parte industrial, aonde ela tem que crescer mais na parte comercial, aonde nós temos que focar em residências, que tipo de obras temos que levar para cada canto da cidade. Isso é muito importante para que nós nós possamos crescer de forma sustentável. O que é o conceito de sustentabilidade? É explorarmos no presente na medida das nossas necessidades, mas preservando para que as futuras gerações também possam explorar e também possam continuar crescendo. Então, esse é o conceito que se traz lá de sustentabilidade do meio ambiente, se traz também para a sustentabilidade urbana. Ou seja, a cidade tem que crescer de acordo com as suas necessidades, mas lembrando que as futuras gerações também precisam de oportunidade para manter o crescimento. Um dos conceitos que a ONU traz, principalmente, é que as cidades sejam prósperas. Ou seja, a cidade não pode parar de prosperar nunca. Ela tem que continuar com o seu crescimento. As cidades que não são prósperas, elas estão fadadas ao fracasso, fadadas a um dia deixarem de existir. E Blumenau, com certeza, está num ritmo de crescimento bem ordenado e que nós estamos colhendo bons frutos agora e as futuras gerações também estão preservadas para continuar com esse crescimento tão necessário. Hoje o grande desafio é a infraestrutura, né? Para o município crescer, ele tem que ter uma boa infraestrutura, né? E desenvolver essa infraestrutura em locais já desenvolvidos é uma complicação para o município, né?
Você tem que mexer em algo que já está desenvolvido ali, tem que mudar situações. Então, tudo é muito difícil. Em se falando do momento que nós vivemos agora, né, qual é o foco, né, do desenvolvimento da infraestrutura? Qual é a região da cidade, né, que o município está investindo mais para o desenvolvimento da infraestrutura? Porque depois de ter uma infraestrutura adequada, né, secretário, a região se desenvolve por si própria, né? Não tenha dúvida. Bom, sempre que se trata de infraestrutura, Jorge, talvez seja as questões mais difíceis de você planejar e implantar e executar. Porque toda a infraestrutura, ela movimenta a rotina do cidadão. Porque você vai fazer a abertura de uma rua, a revitalização, alguma obra de mobilidade, alguma ponte, você está mexendo na rotina do cidadão e qualquer mexida na rotina do cidadão gera impactos negativos e positivos no futuro. Mas para chegar aos impactos positivos, lá na frente, você, durante determinado tempo, acaba gerando impacto negativo no trânsito, no dia a dia, no barulho urbano. E esses impactos, nós estamos vivendo uma sociedade muito imediatista. Eu costumo dizer individualista. Nós queremos o máximo de conforto naquele momento para cada um de nós. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar o futuro que está logo ali na frente. A gente está muito hoje, né, secretário? Muito hoje. O agora, né? Exatamente. Então, essas obras de infraestrutura, embora elas são estudadas, pensadas e planejadas, e nós sabemos que logo no futuro ela vai coletar ótimos frutos, durante a execução ela traz transtornos para a cidade. Então, esse é o grande desafio nas obras de infraestrutura. Mas, respondendo a tua pergunta, e aí é importante para resgatar aqui, para quem está nos ouvindo, como se divide a cidade, né, nessas necessárias obras de infraestrutura, a cidade foi dividida em 4 grandes corredores estruturantes, que nós chamamos. Corredor Norte, Sul, Leste e Oeste. E aí, obviamente, esses corredores foram sendo desenvolvidos em etapas, de acordo com as captações de recursos que foram sendo executadas, e nós temos já obras concluídas e que estão gerando enormes resultados, obras em execução e obras que estão por ser executadas. Então, o primeiro a ser completado foi o Corredor Leste, que é a Rua República Argentina, o binário da Rua Chile, a duplicação da ponte Adolfo Konder, que já gerou um grande benefício para toda aquela região ali da Ponta Aguda, da conexão com o centro. Obras do BID, né, do Banco Interamericano, que já foram concluídas e executadas. Foi concluído também recentemente o corredor... esse era o Corredor Oeste. Foi concluído recentemente o Corredor Oeste, que é a famosa duplicação, prolongamento da Rua Humberto de Campos, revitalização da Rua General Osório, complexo do Badenfurt, e recentemente entregamos o terminal oeste lá na região da Água Verde. Essas obras conectadas, né, veja bem, prolongamento da Humberto de Campos, General Osório e complexo do Badenfurt, da ponte do Badenfurt, gerou uma modificação ampla em toda a estruturação daquela região. E isso gera desenvolvimento social e econômico. Cada vez que você abre uma via, duplica ela, melhora a mobilidade urbana, você vê novos comércios, novas indústrias. A região se desenvolve. A região se desenvolve sozinha. Naturalmente, né? Para cada real de dinheiro público investido numa obra pública, o cálculo é de 20, 30 reais da iniciativa privada que retornam em investimento para a própria cidade. Então, o Corredor Oeste também concluído. Parte com o recurso do BID, parte com o recurso de outros financiamentos. Estamos em execução com o Corredor Sul, que é a região do Garcia. Então, obras na Hermann Uscher, na Rua Amazonas, ali na Fonte Luminosa, com conexões com pontes como a Ponte do Mirelo, como a futura ponte ali próximo da comunidade Coping, atrás que vai sair lá atrás do Exército. Acabamos de inaugurar ali uma espécie de retorno de pequeno binário ali na Rua Amazonas, nas proximidades da Cooper. Então, essas são as obras do Corredor Sul, que também vai reestruturar toda a parte de mobilidade da região do Garcia.
E agora, com as novas linhas de financiamento, Fomplata, né, o prefeito e a vice-prefeita recentemente informaram, né, comunicaram mais um novo financiamento de 150 milhões de reais, além do Fomplata, que gera 50 milhões de dólares. Agora o foco é nas obras do Corredor Norte, que aí é toda a região da Rua Doutor Pedro Zimmer, o Engenheiro Dodec, toda a região da Itopava Central, Itopavazinha, Itopava Seca, Itopava Norte, um novo complexo de obras, que é a região que mais cresce na cidade em desenvolvimento, principalmente em desenvolvimento social e econômico. O novo censo está vindo por aí, vai mostrar isso, que realmente é a região que mais cresce. É uma região com potencial construtivo enorme naquelas imediações da Dr. Pedro Zimmermann, em toda aquela região norte da cidade, com as obras do prolongamento ali da Via Expressa, da SC 108, também vão abrir novas oportunidades de futuros negócios. Então, para essa região, Jorge, há uma série de previsão de investimentos e de novas obras, que nós podemos falar ao longo da entrevista, que certamente vão gerar toda uma nova conexão de desenvolvimento para aquela região e de mobilidade urbana. E nós estamos falando de investimento em torno ao todo, lá no final de estudo, de 300, 400 milhões de reais, que vai certamente mudar toda a vida daquela comunidade, daqueles bairros. Sem dúvida nenhuma. Mas há muito tempo se fala, né, do crescimento da cidade por aquela região, mas pouco se viu de crescimento ou de investimento na infraestrutura, né? Por que é tão lento esse processo, secretário? Por que é tão demorado? O que dificulta evoluir nesse sentido? São uma série de situações. Para você tornar uma obra pública realidade, existem várias etapas, né? E obras públicas dessa envergadura, a principal etapa é a captação de recurso. Qualquer obra que você vai fazer hoje, de ponte sobre um rio Itajaí-Açu, de duplicação de uma rodovia, nós estamos falando de milhares de milhões de reais. Nada custa barato. Essas obras viárias, especialmente, são sempre obras muito caras. E aí você depende de estudos técnicos, de elaboração de projetos executivos com qualidade. Depois do projeto executivo pronto, você tem que partir para a captação de recursos. Essas captações de recursos de valores elevados, você não vai em ministério, em secretaria de Estado e pega dinheiro a fundo perdido, dificilmente. Então, os municípios vão à captação de recursos de financiamentos bancários ou financiamentos internacionais ou nacionais, mas é dinheiro a juro. Não, a sociedade paga os juros para a execução dessas obras. As captações demoram, para sempre que você vai fazer um financiamento, a captação de um financiamento é de 1 ano e meio a 2 anos e meio do processo de captação desse recurso. Aí depois tem todo o processo licitatório. Então, para grandes obras viárias, do início do planejamento dela até a finalização de um processo licitatório, nós estamos falando de 5 a 8 anos. Não tem como ser menos. E aí é isso que gera essa demora, e por isso que tem que ter planejamento. Quando a cidade decidiu lá trabalhar nos corredores, e isso estou falando de 15, talvez 20 anos atrás, e trabalhar esses corredores, e 3 deles já estão prontos, nós estamos falando de uma cidade organizada. E agora, o último faltante já tem dinheiro captado para iniciar as obras, que já vão iniciar as licitações, é porque a cidade soube, ao longo dos últimos 20 anos, decidir o que ela queria, fazer os projetos, captar os recursos e entregar para a comunidade aquilo que é tão necessário, que são as obras de mobilidade. E principalmente que os gestores que por aqui passaram seguiram uma mesma linha, né? Que é fundamental, porque quando a gente fala em política e alerta o eleitor, né? Porque a política é importante e o voto dele tem peso importante, a gente está falando desse tipo de situação, né? Que claro, cada um tem ali as suas diferenças, óbvio, mas que todo mundo olhe num sentido único, né, secretário? Porque senão uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro e nada sai do lugar, patina a vida inteira, né? Ah, perfeito. Bom, Jorge, eu tenho 25 anos de vida pública, né? Eu comecei trabalhando com 18 anos como servidor do município de Blumenau e eu estou ainda hoje, né? Pude passar por várias áreas, ter várias experiências bem marcantes e importantes dentro dessa vida pública. E algo que amadureceu muito na sociedade
dos 25 anos que eu estou, né? Então, desde de 97 que eu acompanho essa trajetória política, é realmente os gestores que vão chegando novos ter a maturidade suficiente de saber que projetos que foram planejados, que foram estudados, independente de qual tenha sido a gestão, são projetos de cidade. E esses projetos são importantes que saiam do papel, porque eles foram estudados para melhorar a vida da cidade. Não importa os gestores terem diferença de pensamentos, diferenças de ideologia partidária, diferenças de posicionamento. O que importa é que eles tenham maturidade suficiente para saber que o que foi planejado, projetado, é importante que saia do papel para que a cidade saia ganhando. E isso nós tivemos em Blumenau, esse amadurecimento. Tanto é que as obras estão aí planejadas há muito longo tempo. Nós temos obras, por exemplo, da Hermann Uscher, que ela consta no plano diretor de 1977, do prefeito Félix Tais ainda. E agora que ela está sendo executada, o alargamento, a duplicação dela. Isso é maturidade, isso é amadurecimento. E quero crer que, daqui para frente, sejam lá quais sejam os nossos representantes, os nossos gestores, né? Hoje o prefeito Mário e a vice-prefeita Maria Regina estão executando obras projetadas e planejadas há bons anos atrás, de outras gestões. E estão deixando projetos prontos, que talvez eles não consigam executar, mas que para os próximos gestores também eu consigo. Essa maturidade é importante, o eleitor tem que ter isso em mente, porque é só assim que uma cidade moderna consegue crescer. É só assim que ela se torna atrativa, e é só assim que ela consegue dar respaldo às necessidades que os cidadãos tanto pleiteiam aí no dia a dia. Secretário, recentemente foi lançado aí um novo pacote de obras, o senhor já falou aqui, né? Corredor Norte ali, a SC 108. Nem tudo depende do município, né? Tem coisas que dependem de recursos estaduais. A gente viu o calote do ex-governador aqui na nossa cidade, promessas não cumpridas, cortes no calar da noite, né? Nos últimos dias de governo. E por aí vai, que complicam muito o desenvolvimento de obras lá que avançam na infraestrutura. Independente disso, o município avança na aplicação de projetos, né? Como é que é essa revitalização da Pedro Zimmermann? É a rua que mais tem nome. Pedro Zimmermann, Guilherme Enzen, e é 68, né? Uhum. Aliás, é fora de série. Mas aí tem uma parte que é estadual, tem uma parte que é municipal, e aí começam a vir as complicações, né? Porque o município precisa municipalizar uma parte ou pedir autorização do Estado para investir naquela parte que é dele. Como é que estão esses desenvolvimentos? Que prevê esse projeto lá para aquela região? Bom, só para esclarecer então quem está nos ouvindo. A rua Dr. Pedro Zimmermann é uma rodovia estadual, né? É uma SC. Só que ela é uma SC que passa por um trajeto urbano. Acontece em muitos municípios. Se você andar pela 470, por exemplo, ela passa por Apiúna, por Pouso Redondo. No meio das cidades. São né? rodovias, mas que em determinados momentos elas se transformam em ruas urbanas, né? Porque elas atravessam uma cidade. E assim é a rodovia, a rua Dr. Pedro Zimmermann, que para nós é a rua Dr. Pedro Zimmermann, mas realmente a rodovia, a 68, a rodovia Guilherme Enzen. Ela é uma rodovia estadual, toda a manutenção, a responsabilidade e a legitimidade é do Estado de Santa Catarina, por tudo que acontece naquela rodovia. As chamadas áreas do entorno, né, as faixas de domínio chamadas são do Estado de Santa Catarina, mas o município de Blumenau foi crescendo ao redor dela. Então, nós precisamos, enquanto município, criar projetos e estabelecer prioridade para ela, para que nós consigamos ter investimento naquela rodovia para melhorar a vida da nossa comunidade. Então, o que o prefeito Mário e a vice-prefeita Maria decidiram? Fazer um projeto executivo que gerasse qualidade para aquela rua, né, para nós, enquanto município Blumenau, aquela rua, mas sabendo que seria muito importante o Estado de Santa Catarina ajudar nesses investimentos. Então, o município, por recursos próprios, estabeleceu um projeto urbano e executivo maravilhoso para aquela rodovia.
O projeto, obviamente, ele utiliza as faixas de domínio previsto pelo DEINFRA para a rodovia, e nós estamos tratando de uma parte de aproximadamente 4,5 km, 5 km da BR-470 até mais ou menos lá as medições do aeroporto, de 3 pistas de cada lado. E depois disso, até a Serra da Vila Itopava, de 2 pistas duplicadas. Então, em determinado trecho, nós estamos prevendo pista triplicada para os 2 lados e, em determinado trecho, pista duplicada. Um investimento que está orçado em torno de 250 a 300 milhões de reais como um todo, e que o município de Blumenau já tem parte desse dinheiro captado para início das obras. Não só da Pedro Zimmermann, do lado de lá da BR-470, lá em Tupava Central, mas do lado de cá também. Aqui do Alto Vale Shopping até a Rua Engenheiro Dudek, ali nas imediações do terminal do Aterro. Que é o trevo da Parada 1 aí, conhecido. Para os antigos que conhecem. Para os antigos trevo da Parada 1. Dentro da captação do Fomplata, que foram 50 milhões de dólares, parte desse investimento é para iniciar as obras do lado de cá, já da BR-470, aqui na Pedro Zimmermann, entre a Engenheiro Dudek até a BR-470. Ali será feito um grande investimento na duplicação ali da Dr. Pedro Zimmermann e também na extensão, no prolongamento da chamada Rua São Valentim, que é aquela rua que faz a conexão lá do bairro Topava Norte, né? Da Rua Paris com a 1º de janeiro. Da Rua Paris com a 1º de janeiro. Quando ela chega na Rua 1º de janeiro, você tem que pegar a esquerda na Rua 1º de janeiro para ir lá, né, em direção ao terminal Aterro. Ali nós estamos prevendo o prolongamento da Rua São Valentim, bem reto mesmo, na conexão com a 1º de janeiro, que vai sair lá na Dr. Pedro Zimmermann. É uma obra em torno de 22 milhões de reais, mas que vai gerar uma mobilidade urbana gigante para toda aquela região, fazendo uma grande rotatória entre Dr. Pedro Zimmermann, Engenheiro o Dudek, 1º de janeiro, e a Rua São Valentim. E, obviamente, com a recuperação da Dr. Pedro Zimmermann. E também, com esse novo financiamento, já teria dinheiro para a primeira etapa do lado de lá, no início da Dr. Pedro Zimmermann, para essa triplicação. Mas nós precisamos contar com o apoio, obviamente, do Estado de Santa Catarina, isso que o prefeito tem buscado politicamente, em conversa com o Estado, na busca de recursos para que eles contribuam, porque é uma rodovia estadual, nós já temos projeto pronto, o município arcou com o custo desse projeto, e é muito importante que o Estado de Santa Catarina também injete recursos lá. Dê a contrapartida dele, né, secretário? Dê a contrapartida, porque a rodovia, a SC-108, é uma rodovia que gera muita movimentação econômica. Por ali circula boa parte da produção industrial e comercial de Blumenau, de Jaraguá, de Massaranduba, de todas as cidades da região. Muitas cidades passam por ali, com a sua produção por ali. O ICMS que gera para o Estado de Santa Catarina é absurdo dentro nas imediações, no trânsito gerado na SC. Então, é muito importante que o Estado de Santa Catarina injete recursos nisso. E, obviamente, há um trabalho político junto ao governo do Estado de Santa Catarina, para que, além de investir lá no prolongamento da Via Expressa, também injete recursos na Dr. Pedro Zimmermann, para que nós consigamos tirar esse projeto do papel, que será sensacional, vai mudar toda a estruturação daquela região, vai melhorar toda a circulação e mobilidade, vai trazer qualidade de vida para aqueles moradores que hoje não têm calçada, não têm ciclovia, a circulação é perigosa, os veículos lá, caminhões, ônibus, veículos se cruzam um na frente do outro, todos os dias acontece acidente, a pista está sempre travada, tanto em direção à BR-470, quanto em direção à Serra da Vila Itopava. Então, gera uma grande perda diária, tanto para a população residente no local, quanto para escoamento da produção do Estado de Santa Catarina. Então, é uma obra de longa duração, não é algo que vai começar agora e vai terminar o ano que vem, mas nós precisamos ter esse planejamento para que nos próximos 4 a 6 anos essa obra esteja concluída e que melhore amplamente
o desenvolvimento de toda a região norte da cidade, mas também dos municípios vizinhos que são contíguos ao município de Blumenau. Há uma previsão, uma data limite, por exemplo, que vocês estipulam para começar uma obra nesse sentido, né? O senhor já disse que vai começar ali entre Engenheiro do DEC e Pedro Zimmermann, naquela parte lá, e pela São Valentim também, a continuidade dela para formar esse binário que vai ajudar muito ali na Engenheiro do DEC, 2 de setembro, desenvolver melhor o trânsito, né? Mas há uma previsão, uma meta para iniciar essa obra? A meta é sempre a mais rápida possível, né? Amanhã, né? Amanhã. A prioridade lá é total no corredor norte, o prefeito determinou prioridade total, tanto que esses recursos captados já foram direcionados a isso, né? Parte deles, obviamente, porque também tem outras obras importantes em outros bairros. Toda a obra em geral, né? Ela é uma obra, obviamente, é um corredor inteiro, mas ela é dividida em trechos para as questões licitatórias. E nós já vamos iniciar os processos licitatórios agora, né, com a captação de recursos firmada para ontem o início dos processos licitatórios. Muito em breve, os primeiros trechos serão licitados, já serão publicados. As equipes da Prefeitura estão trabalhando nos editais de licitação, por exemplo, do prolongamento da Rua São Valentim, lá da ponte do Engenheiro do DEC, de toda aquela revitalização ali da Pedro Zimmermann inicial. Os processos licitatórios estarão em breve na rua. Do primeiro trecho do Dr. Pedro Zimmermann também, mas, obviamente, para ela completa, nós dependemos de novas captações de recurso, quiçá possamos ter a contribuição do Estado de Santa Catarina. Eu tenho certeza que o governador, o secretário de Infraestrutura do Estado vão entender a urgência e a necessidade para toda a região de concluir essas obras de revitalização. Junto com essas obras, Jorge, aqui uma obra bem importante que também foi anunciada recentemente, é a nova ponte ali do Complexo Viário da Itopava Norte, que também é parte integrante dessa conexão com todo o corredor. De todo esse processo. De todo esse processo. Essa também, nós estamos em fase de término de projeto executivo com o estudo de impacto de vizinhança. Parte do dinheiro captado, dos 150 milhões de reais, é para a execução dessa ponte, porque ela vai fazer a conexão de toda a região da Itopava Norte com o corredor norte, né? Região da Itopava Seca, veículos vindo da Rua Bahia, da região central da Itopava Norte, vai fazer a conexão com a Rua Paris, com a Rua São Valentim, para chegar até a Dr. Pedro Zimmermann e dar acesso à BR-470 e a Dr. Pedro Zimmermann. É uma ligação direta ali com a Itopava Central, né? Além também da pavimentação do famoso Morro da Goiaba. A melhor notícia que eu recebi, porque, olha, que lá é um teste de amortecedor, né? Exatamente. E essa pavimentação, ela vai fazer contato direto com a via expressa. Então, as pessoas vão passar a utilizar mais também, a dividir a circulação veicular para chegar, por exemplo, à via expressa. Distribui melhor o trânsito, né, secretário? Então, essa também é uma obra viária bem importante, porque é uma ponte. Em uma cidade como Blumenau, que eu falei inicialmente, que tem uma malha hídrica gigante, sempre que qualquer ouvinte visualizar a execução de uma ponte, tenham que aquela ponte, independente de onde ela seja, de onde ela estiver sendo executada, ela vai ser benéfica para a cidade. Qualquer pontezinha, ponte pequena, ponte média, ponte grande, Blumenau precisa de pontes para ligar as suas ruas, ligar os seus pontos. Qualquer delas vai gerar melhor circulação de tráfego e melhor mobilidade urbana. E essa em especial, que a gente está chamando de Complexo Viário da Itopava Norte, ela vai criar um binário com a atual ponte Irineu Bornhausen, lá da Rua Santa Catarina, que já está bastante sobrecarregada. Em breve, em um futuro não muito distante, tem que fazer uma reforma daquela ponte. Imaginem nós termos que parar uma ponte que nem aquela da Irineu Bornhausen para fazer uma recuperação e não ter outra para ajustar e para ajudar na diluição do trânsito. Então, todas as pontes são muito importantes e essa vai gerar uma conexão da região da Itopava Seca, Rua Bahia, todo o tráfego que vem em direção à região norte, fazendo em direção centro-bairro, em pista dupla, e a atual ponte Irineu Bornhausen, então, vai ser bairro-centro, também em pista dupla, e vai gerar uma nova circulação, um novo desenvolvimento para toda aquela região,
e transformará certamente a vida das pessoas que lá circulam diariamente. Só para orientar a nossa audiência, né, essa nova ponte, ela está prevista para ser construída naquela ruazinha que tem ali ao lado do campus da FURB, em frente à Praça dos Músicos ali, né? É a Rua Alfredo Ehring. Né? Catedral da Pizza. Exato. Ali, aquela ruazinha ali. Ali. Isso. E vai sair lá no João Widmann, né? No Colégio João Widmann, né? Vai sair lá antigo Sinemoc. Exatamente. Ali do lado região. do Sinemoc, exatamente na Rua 4 de Fevereiro, se não me falha a memória, que é do lado do João Widmann, fazendo a conexão lá com o Morro da Goiaba, com a Rua Paris. E então já faz toda a ligação lá, né? Que é muito importante, né? São obras que demoram por todo o processo burocrático, né? Mas que já estão em fase de licitação quase, né, secretário? Todas elas com os projetos concluídos, a grande maioria em fase de licitação e em breve, vencido o processo licitatório, muito provavelmente dentro desse ano, início do ano que vem, a comunidade já vai ver obra na rua, obra sendo executada para melhoria da sua rotina. E aí, lembre-se, né, um pouquinho de paciência, né, porque é pensando no futuro. Pensando no futuro. Toda obra gera dificuldade inicial. Até na nossa casa, né, secretário? Até na nossa casa, mas gera benefício no futuro. Basta a gente ver os 3 corredores que eu citei. O que seria Blumenau hoje, Jorge, sem a Humberto de Campos, o Complexo do Badenford, sem a República Argentina com o binário da Rua Chile, né, e sem o corredor leste, o corredor Sabe oeste. Que quando eu vou para casa, eu me pergunto, Jesus, o que se não tivesse prolongamento da Humberto de Campos, como não seria, né? O bairro da Velha hoje estaria parado, certamente. Lá, antes da execução da Humberto de Campos, já se demorava 1 hora e 30 para chegar em casa. E o complexo do Badenford, secretário, se não existisse, como é que seria a Rua Bahia? Exatamente. Então, tudo isso a gente tem que sempre guardar na memória, né? E sempre pensar os benefícios que nós já estamos utilizando e como era antes. E essas ruas que nós falamos, se for buscar na memória recente, nós vamos lembrar que nós perdimos horas e horas e horas no trânsito de manhã e no final do dia para chegar às nossas residências nesses bairros. É verdade. Secretário, 2 coisinhas. Ponte Santa Catarina, ali que é a ponte que liga 2 de setembro com a Ududec. Nesse projeto todo de revitalização está incluído também a ponte problemática? Problemática, está incluído toda a revitalização dela, com alargamento. Uma espécie de duplicação Uma espécie de duplicação, alargamento e nova circulação ali de pedestres e ciclistas. A tendência, inclusive, é que o trânsito seja sentido único centro, né? Com esse binário ou não? Exatamente. E aí acaba com todo aquele congestionamento ali naquela região. Exatamente. Né? Lá no futuro, com o prolongamento da Rua São Valentim executado, então essa ponte citada, ela vira sentido único em direção ao centro. A Rua 1º de Janeiro, sentido único em direção à Rua São Valentim, e a São Valentim, sentido único, a Dr. Pedro Zimmermann. Se criará um grande binário ali. Uma grande rótula, como o senhor falou, né? Exatamente. Outra coisa que o senhor falou da ponte Irineu Bornhausen, eu só queria lembrar o senhor que em 83, na enchente, eu fiquei preso durante 4 semanas, 5, não sei. E eu fui para casa no finalzinho da tarde, uma historinha aqui só do passado. E estava escurecendo, e estava quase tudo... foi aquela enchente do Baixa Levanta, né? E eu não aguentava mais, então fui para casa, né? A pé mesmo, pelo lodo da Rua São Paulo. E acabou chegando ali naquela ponte. Primeiro teve a dificuldade da rua ali, Santa Catarina, tem uma baixada, tinha água, eu não sabia nadar, medo que Deus me acabava escurecendo. Consegui vencer aquela etapa. E quando eu cheguei na ponte, secretário, era tanto galho de árvore que a gente tinha que passar e a água ainda batia na ponte. E naquela época, eu estou falando de 1983, ela tremia tanto que parecia que eu e a ponte ia todo mundo embora com o rio. A gente conseguia avançar aquilo, depois tive que enfrentar o muro do Guarani para poder chegar em casa. Mas só para dizer que faz tempo que aquela ponte necessita de uma verificação, né? Assim como a ponte Santa Catarina, que é muito problemático, as pontes em Blumenau, de uma maneira geral, as mais antigas, né, precisam de uma revitalização, né? E que bom que essa ponte vai ganhar essa atenção especial também no futuro, aí, quando der tudo certo. Exatamente. E uma das previsões do projeto, então, da futura ponte ali,
próxima a Irineu Bornhausen, é já com uma altura de cota de rio mais alta do que a ponte Irineu Bornhausen, né? Em torno de 14 metros, 14 ou 15 metros de altura, realmente para poder as águas em eventuais enchentes passarem livres e não gerar essa espécie de bloqueio, como aconteceu com a ponte de Bornhausen em 83 e na de 84. Foram 2 ou 3 enchentes que ela acabou gerando esse bloqueio, né? O que é muito perigoso. E, obviamente, como eu falei para vocês, nós estamos investindo bastante em revitalização de pontes, mas existem pontes que nós só vamos conseguir executar a revitalização se tiver uma outra para escoar o Uma trânsito. outra alternativa, né? Senão, a cidade para. É o caso aqui, por exemplo, que muitos não sabem, mas essa ponte próxima que nós estamos aqui, próximo da Tapioca, ela foi executada porque na hora que nós tivermos que fazer a recuperação da ponte ao lado aqui do mausoléu, que é uma das primeiras pontes de Blumenau, nós temos que ter outra veia. Outra alternativa. Outra alternativa. E se eventualmente não tivesse outra alternativa, você para o bairro Garcia, que é por ali que todo mundo faz a conexão com a Avenida Beira Rio, com a Rua 15 de Novembro. Então, ela já foi pensada e já foi executada pensando nisso. E assim é as outras pontes que nós estamos tirando do papel. Hoje são 8 pontes em execução na cidade, novas pontes ou revitalização de pontes. Com essa futura sobre o Rio Itajaí serão 9. E tudo isso vem beneficiar toda a circulação viária e mobilidade urbana da cidade. Secretário, falando nisso, aquela ideia de ter uma ponte ali na prainha, o município ainda tem esse projeto, alterou, modificou, desistiu? Essa foi uma discussão muito grande que teve na cidade e acabou sendo discutido em instâncias superiores, né? Tribunais de contas, ações judiciais. Por isso que se chegou à conclusão de que, ao invés de ficar discutindo e brigando, inclusive em esfera judicial, a cidade precisava de novas conexões, precisava de novas pontes. A solução foi duplicar a ponte Adolfo Konder, que gerou um resultado imensamente satisfatório para toda a circulação aqui da Avenida Beira Rio, com a conexão com a Ponta Aguda, que era o que era a previsão necessária para aquela ponte, então, se ficou discutindo se era na Rodolfo Freigang ou lá na Rua Itajaí, na conexão com a prainha, era para melhorar a fluidez do trânsito. Para evitar aquela discussão, foi investido na duplicação da ponte Adolfo Konder, que já gerou um grande benefício. Fizemos novos estudos e entendemos que, com o crescimento bastante maior da região norte da cidade, a próxima ponte sobre o Rio Itajaí era necessária naquela região, que é essa que nós acabamos de conversar, mas continuam as vias projetadas, tanto da Rodolfo Freigang, quanto da Rua Itajaí, quanto da Rua Bolívia, ainda constam no plano diretor da cidade como vias projetadas que no futuro muito provavelmente terão que ser executadas, porque a cidade não vai parar de crescer, de se desenvolver e novas conexões vão precisar ser executadas. E aquela região vai precisar de uma atenção especial também, né, secretário? Exatamente. Obrigado pela sua participação, uma ótima quinta-feira. Eu que agradeço, Jorge, pelo convite, pela oportunidade. Estou sempre à disposição para quando precisar tirar as dúvidas da comunidade e dos ouvintes para poder vir aqui conversar um pouco com vocês. Éder Boron, secretário de Planejamento, falou com a gente.